E o plenário do Supremo Tribunal Federal deve prosseguir hoje na análise de um recurso extraordinário em que se discute se a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, tem direito à imunidade tributária em relação ao IPTU, já que é uma sociedade de economia mista. E quem está aqui para comentar o assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, minha primeira pergunta é em relação à imunidade tributária. Do que se trata isso? Bom, a imunidade tributária está prevista na Constituição Federal. Na verdade, é como se fosse uma blindagem que a própria Constituição estabelece em relação à instituição de tributos. Não é possível instituir tributos em relação aos entes da federação entre si. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não podem instituir impostos sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Significa dizer que não é possível tributar esses entes, eles não podem instituir impostos que digam respeito exatamente a esses três campos de atuação, patrimônio, renda e serviços, e aí daí se chama imunidade tributária. Nesse caso em especial, o que está sendo discutido é exatamente se existe ou não o dever da Sabesp, né, que é uma companhia responsável pelo esgotamento e fornecimento de água no estado de São Paulo, no que diz respeito ao recolhimento do IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, né, Imposto Territorial e Predial Territorial Urbano, no que diz respeito aos seus imóveis. A Sabesp procura, na verdade, ficar livre da obrigação de pagar esse tributo perante a Prefeitura de São Paulo. E esse caso teve repercussão geral reconhecida, né? Quem apresentou o recurso? Teve repercussão geral reconhecida, inclusive, a partir do momento em que se tem a repercussão de um determinado tema, significa dizer que a decisão do Supremo, ela vai ser aplicada para todos os demais casos semelhantes, né? O recurso, ele acabou chegando aqui na Suprema Corte por meio de um recurso extraordinário que foi apresentado pela própria Sabesp contra uma decisão do Tribunal de Justiça Paulista. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu? Que, na verdade, não caberia a incidência dessa imunidade que está prevista na Constituição Federal, tendo em vista que, por ser uma sociedade de economia mista, ela teria, então, que ser aplicado ela não teria direito a ter qualquer tipo de privilégio que não fosse extensível a empresas privadas. A Constituição Federal estabelece que a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas terão, quando elas exploram a atividade econômica, elas terão o mesmo tratamento de uma empresa privada. E quando a Constituição Federal estabelece aquele tratamento da imunidade, são para entes da federação. Então, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a imunidade prevista no artigo 150, que eu mencionei logo quando você iniciou o estúdio, ela não se aplicaria numa sociedade de economia mista que explora a atividade econômica. Esse foi o entendimento do TJ de São Paulo. Bom, e esse julgamento já foi iniciado, né? Houve um pedido de vista? Por enquanto, como é que está a votação? Não houve um pedido de vista, realmente o julgamento foi iniciado, houve a suspensão do julgamento, nós já tivemos aí 4 ministros que se manifestaram. Desses 4 ministros, 3 entendem que realmente não há a incidência, não há a possibilidade da imunidade tributária, né? Nós tivemos a manifestação aí do ministro Joaquim Barbosa, que já se aposentou, do ministro Teori Zavascki e do ministro Luiz Fux. Houve um voto divergente, né? Então, foram 3 ministros que se posicionaram pela não incidência da imunidade tributária e um ministro, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que entende que deve sim ter a imunidade tributária. O ministro Joaquim Barbosa, que foi quem, né, era o relator, né, antes de se aposentar, acabou proferindo voto nesse caso, ele entende que a sociedade de economia mista, nesse caso, ela tem um capital aberto. Inclusive, todo o patrimônio, ela tem a possibilidade, inclusive, de ter as suas ações negociadas na Bolsa de Valores, tanto na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, quanto até na Bolsa de Valores de Nova York, existe a possibilidade de negociação das ações dessa sociedade de economia mista. E que, por esta razão, então, não seria possível aplicar a imunidade tributária prevista na Constituição Federal. Já o ministro que divergiu, ele entende que a grande questão aqui situa-se exatamente na possibilidade ou não da prestação de serviço público. A Sabesp, de acordo com o voto divergente, é uma prestadora de serviço público e que, por esta razão, por estar servindo à sociedade em um serviço essencial, ela poderia e deveria, sim, ser acolhida aí com essa imunidade tributária. Então, por enquanto, nós temos 3 votos que entendem que não deve haver a incidência da imunidade tributária
tributária e um voto divergente no sentido de que essa imunidade tributária tem incidência sim. Na sessão de hoje à tarde, então, esse é um dos recursos que devem ser chamados a julgamento, é uma expectativa. Então, a gente espera que os ministros julguem esse assunto hoje e daqui a pouco a gente volta no próximo bloco para falar dos outros assuntos que estão em pauta no plenário hoje. Um minutinho, Gisele. O Supremo Tribunal Federal deve analisar também nesta tarde alguns questionamentos sobre a decisão da própria Corte, que considerou constitucional os 15 minutos de descanso para mulheres antes das horas extras. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar também esse assunto para a gente. Gisele, em relação à decisão do Supremo sobre essa questão, do intervalo para trabalhadoras, por qual razão esse caso voltou para o plenário? Houve a apresentação pela empresa que trouxe o recurso à Suprema Corte dos chamados embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles servem para questionar uma decisão mesmo, e toda vez o que se argumenta para que esse embargo de declaração tenha cabimento é a existência de alguma omissão, de alguma obscuridade ou de alguma contradição no julgado. Então, o que a empresa, na verdade, argumenta, e aí isso não importa no rejulgamento da causa, apenas quando se tem na pauta embargo de declaração, os ministros eles vão exatamente se entenderem que há a existência de uma omissão, obscuridade ou contradição, eles vão exatamente sanar qualquer um dessas três situações. Então, a empresa, ela argumenta algumas situações que eu vou aproveitar para esclarecer. Uma delas é no que diz respeito à nulidade da publicação do acórdão. E por qual razão? Eles entendem que eles juntaram no processo a informação de que o advogado que estava responsável por aquele caso era uma outra pessoa e que as intimações deveriam ser feitas em nome desse novo advogado. E aí esse acordo acabou sendo publicado sem observar essa petição, esse novo advogado que havia sido já informado nos autos. Então, pedem a nulidade em relação a isso, ou esclarecimento dos ministros quanto a esse aspecto. E o outro aspecto diz respeito ao momento da incidência dessa norma que está prevista na consolidação das leis do trabalho. O Supremo Tribunal Federal, quando ele entendeu que essa norma ela é compatível com a Constituição Federal, ele assegurou que as trabalhadoras, ou seja, isso vale para as mulheres, todas as vezes em que elas tiverem a jornada extra, elas têm direito, então, antes de iniciar essa jornada, de um intervalo mínimo de 15 minutos. O que a empresa argumenta e se houver, por exemplo, a necessidade de uma jornada extra de apenas 10 minutos? Ainda assim seria necessário observar esse prazo previsto na consolidação das leis do trabalho de 15 minutos? Então, esse é um questionamento, ou seja, qual é o momento específico que deve incidir esse artigo da CLT. E um dos exemplos que ele traz nos embargos de declaração é exatamente essa situação que eu acabei de mencionar. Na hipótese de um contrato que acaba se prorrogando por um prazo menor do que o prazo que seria necessário do intervalo entre a jornada, como é que ficaria então? Então, são esses questionamentos que deverão ser colocados, que já foram colocados para os ministros e que eles devem se manifestar. Essa é a primeira vez que esse embargo está na pauta de julgamentos da Suprema Corte, ainda nenhum ministro se manifestou. Bom, e ontem, como a gente viu nessa edição do Jornal da Justiça, o ministro Edson Fachin tomou posse, é a primeira sessão dele, É a primeira sessão, nós temos ao todo 14 processos que estão previstos para serem julgados, dentre eles nós temos inclusive propostas de súmulas vinculantes, os 3 primeiros itens da pauta são propostas de súmulas vinculantes e realmente nós temos, então, na sessão de hoje, a possibilidade do plenário se manifestar de uma maneira completa, Ao todo, os 11 ministros, com a composição completa da corte, vão poder apreciar todas essas questões de extrema relevância para toda a sociedade brasileira. Algum outro destaque da pauta? Tem um recurso extraordinário, inclusive com repercussão geral reconhecida, que eu acho que vale a pena citar. Na verdade, ele discute, inclusive, o acesso à informação de pessoas jurídicas. Uma empresa, ela requereu junto à Receita Federal informações sobre débitos tributários que estavam lançados no sistema da Receita Federal com o objetivo de compensar possíveis tributos que foram pagos em duplicidade. E aí teve o pedido negado. Eles entraram, então, com habeas data, que é uma medida prevista na Constituição Federal, exatamente para ter acesso a informações referentes àquela pessoa. E esse habeas data foi negado na primeira instância, foi negado na segunda instância, e agora no Supremo Tribunal Federal tem esse recurso extraordinário para saber se é possível que essas pessoas jurídicas se utilizem desse tipo de ferramenta prevista na Constituição Federal para ter acesso a informações relativas à pessoa jurídica. Tá ótimo, Gisele, obrigada por contar para a gente, esclarecer os processos em julgamento hoje, e amanhã a gente volta para falar da sessão de quinta-feira. Eu que agradeço, até amanhã. Obrigada, até amanhã.